Já te aconteceu isto? Chegares de férias e sentires que precisavas de férias das férias? Não porque fizeste muita coisa nas férias, mas sim porque não conseguiste desligar. Os primeiros dias andaste assim, ainda a pensar no trabalho. Nos últimos dias, já a pensar no regresso. E o meio das férias passou assim, no ápice. E se te dissesse que existe uma forma de ir de férias e realmente descansar? E não é um truque de magia. Sabes o que é? É preparação. E é sobre isso que te vou falar hoje. Eu sou a Teresa Fortunato e este é o meu podcast Reencontra-te. 10 minutos para ti. Então, hoje quero falar sobre férias. Não sobre destinos, não sobre o que fazer, mas sim sobre o que acontece ou o que deveria acontecer antes e depois de ir de férias. E sobre uma diferença que mudou completamente a forma como vivo as minhas férias. E a diferença está entre duas palavras: preocupar e preparar. Vou começar por uma confissão. Durante anos, as minhas férias tinham sempre um padrão. Os primeiros dias não conseguia desligar, a cabeça continuava ligada ao trabalho, aos clientes, aos e-mails, a tudo, tudo o que tinha a ver com trabalho, e no fundo estava de férias de corpo, não de cabeça. E os últimos dias? Bem, já estava a pensar no que é que seria a semana de regresso de férias. Já estava a sofrer por antecipação, a pensar no que me esperava, no caos do regresso, nas reuniões, nos e-mails acumulados. E o meio das férias, que devia ser melhor, também acabava por passar, assim, num ápice. Porque a cabeça nunca, mas nunca estava presente. Reconheces-te nisto? Reconheces-te nesta minha descrição das minhas férias? Isto tem um nome. Chama-se preocupação. E a preocupação é literalmente pré-ocupar a nossa mente. Ocupar antes, com o que ainda não aconteceu e com o que pode nem sequer acontecer. E repara, a preocupação não resolve nada. O que é que faz? Consome energia e não te produz nada em troca. A preparação é diferente. Preparar é agir sobre aquilo que está no teu controle, antes de precisares. É fechares o que precisas de fechar, é organizar o que precisa de estar organizado e depois seguir de férias tranquilo. Soltar, desligar. Preocupar é então sofrer antes de acontecer. Preparar é agir para que não precises de sofrer. Aprendi isto ao longo do último ano e estou a fazê-lo agora porque estou prestes a ir de férias e, portanto, vou preparar-me, não preocupar-me, mas sim preparar-me a minha ida de férias e o meu regresso de férias. E, portanto, vou partilhar contigo aquilo que funciona comigo. No fundo, são dois momentos: antes de ir de férias e antes de regressar de férias. Primeiro, prepara a minha saída, prepara a minha ida de férias. E não é fazer tudo antes de sair, porque é impossível e leva um esgotamento mesmo antes de se começar. É fechar aquilo que precisa de ser fechado. É deixar as coisas organizadas de maneira a que eu consiga desligar nas minhas férias. E no meu caso concreto, o que é que eu vou fazer? Já estou a avisar clientes com antecedência que não vou ter sessões individuais, não vou ter reuniões durante as férias. O que é que vou fazer também? Produzir os meus conteúdos que vão sair enquanto eu estou fora. Vou gravar este podcast nas, antes de ir de férias, para durante as minhas férias o podcast não ter pausas.
e vou deixar as coisas organizadas de maneira a que ninguém precise de mim, nem as minhas clientes, nem. No fundo, fica tudo preparado para que eu possa desligar. E quando sais com estas coisas feitas, a tua cabeça, tem no fundo a autorização para desligar. Porque não há nada dependente, nem nada que dependa de ti agora. E isso é preparar a tua saída de férias. Segundo momento, e é isto que a maioria das pessoas não faz, é preparar o teu regresso de férias. Tipicamente, o primeiro dia de regresso é, se calhar para muita gente, o pior dia do ano. Chegamos de férias, uma avalanche. E-mails a ter mais, dizer não, mensagens, reuniões, pessoas a entrar e a sair, e aconteceu isto e aconteceu aquilo, decisões para tomar, tudo ao mesmo tempo. Por isso é que tu pensas, credo, passado 1 ou 2 dias de regresso ao trabalho, eu já estou a precisar de férias. E a pessoa que até chegou descansada das suas férias, em 2 horas, 2 dias, está exatamente no mesmo estado antes de ir de férias. E porquê? Porque não preparou o regresso. E então o que eu aprendi a fazer, e que mudou mesmo tudo, foi planear a semana de regresso antes. Portanto, a minha semana de regresso de férias antes de eu ir de férias. Eu vou voltar a dizer porque isto é realmente muito importante. É planear a semana em que eu venho de férias antes de ir de férias. E reparem, não é planear tudo ao pormenor, mas é garantir que os primeiros dias que eu tenho, que tu tens após as tuas férias, têm espaço para tu te reorientares, para entrares no tema. Não há reuniões intensas logo no primeiro dia, não há decisões grandes a tomar nos primeiros 2 dias. Tens tempo para ler os e-mails, para te pôres a par do que aconteceu, para respirares. No meu caso, eu antes de ir de férias já vou produzir os conteúdos da minha semana de regresso, para que quando chegar não entre logo em modo produzir. E para que o meu regresso seja suave, para que o meu regresso seja tranquilo. No fundo, as férias boas não acontecem por acaso. As férias boas constroem-se antes de sair e antes de regressar. Sei que isto até pode parecer assim, tipo, lá está a Teresa super organizadinha, com planeamento para tudo e mais alguma coisa. Mas é exatamente o contrário. Quanto mais tu preparares, menos te preocupas. E menos te preocupas, mais descansas. É simples. Isto aplica-se a quem trabalha por conta própria, como é o meu caso, mas aplica-se também para quem trabalha no mundo corporativo por conta de outra, numa empresa, aplica-se a quem tem filhos, a quem não tem filhos. Isto é uma forma de te organizares, de te preparares para conseguires desligar. E o princípio é o mesmo. Fecha o que precisa de ser fechado antes de ir de férias, planeia o teu regresso antes de ir de férias e depois, durante as tuas férias, está presente. E então deixo-te 2 perguntas sobre este podcast. O que precisas de fechar antes de sair de férias para conseguires realmente desligar durante as tuas férias? E o que precisas de preparar antes de ir de férias para que a semana de regresso seja tranquila e não sejas inundada de temas assim que chegas? São 2 perguntas, uma intenção só: estar presente nas férias e regressar com calma. Se este episódio fez sentido para ti, partilha com alguém que também está a preparar-se para ir de férias. Às vezes a mensagem certa chega na hora certa. São 10 minutos para ti, para ouvires no carro, a caminhar, a cozinhar ou nas tuas férias.
Um beijinho e cuida de ti.